pessoal, vamos trabalhar mais o princípio da proporcionalidade. Vamos falar do teste de proporcionalidade e para que você entenda as casuísticas, principalmente esta, que é caso de repercussão geral, tem julgamento marcado para 2021, eu vou trabalhar com vocês estes mandados constitucionais de criminalização explícitos e implícitos. Nós sabemos que nos termos do artigo 5º, inciso 39 da CF, somente por lei você pode ter a tipificação de crime e a previsão de pena na esfera penal, princípio da legalidade, princípio da estrita legalidade e reserva legal. Então, a Constituição Federal não vai tipificar crime, descrever condutas, fazer previsão de pena detalhadamente. O que a Constituição Federal vai fazer é traçar mandados de criminalização explícitos e implícitos. Vai conferir ao legislador um norte, algumas obrigações constitucionais para que o legislador ele fique obrigado a editar determinadas leis, cumprindo o princípio da legalidade, para determinadas infrações penais, para determinadas condutas que o Constituinte considera grave o suficiente para ter um tratamento penal. Você tem esse exemplo no crime de racismo, por exemplo. O crime de racismo é inafiançável nos termos da Constituição e deve ser penalizado com reclusão. Então você tem um mandado constitucional de criminalização explícito. O legislador, então, está vinculado a esse comando constitucional, por isso editou a lei do racismo, fazendo a previsão em detalhes, de maneira taxativa, descrevendo a conduta do crime de racismo com pena de reclusão. Onde que entra aqui o princípio da proporcionalidade em suas duas esferas, vedação do excesso e da proteção deficiente. No caso aqui vamos trabalhar a vedação da proteção deficiente. Se o legislador não observasse esse mandado constitucional de criminalização explícito e trabalhasse uma pena de detenção na lei 7716 de 89, que é a lei que tipifica o crime de racismo, haveria aqui a expressão da proporcionalidade na vertente da proteção deficiente. Tá ok? Agora vamos trabalhar os mandados constitucionais de criminalização implícitos. A Constituição Federal trabalha valores e bens jurídicos de maior relevo. Então você tem a vida, a saúde, a liberdade, ou seja, trabalhado principalmente no rol dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos individuais, direitos sociais e direitos políticos. Então você observa do artigo 5º ao 14 que tem o título Direitos Fundamentais. Os direitos fundamentais são os individuais, artigo 5º, os sociais, 6º e 7º, e os políticos, que vão até o 14, do 8º ao 14. Se esses direitos aqui são trabalhados com relevo pelo Constituinte, o legislador ordinário, o povo, à luz do inciso 39, deve verificar, à luz do princípio da proporcionalidade, qual deles merecerão tratamento penal.
Então você vai trabalhar outros princípios aqui também: intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade, mas também a proporcionalidade. Você não tem um mandado constitucional de criminalização explícito dizendo que o homicídio deve ser punido com pena de reclusão, a pena deve ser de tanto a tanto. Você tem a previsão da instituição do tribunal do júri, mas a CF não diz a pena que deve ser aplicada para os crimes contra a vida, dolosos. Também não diz para os crimes contra a vida culposos que não são julgados pelo tribunal do júri. Mas a vida é de maior relevo para o Constituinte. Então, se o legislador ordinário ele simplesmente aplica em abstrato uma pena de 1 ano, uma prisão simples, de 1 ano, é uma contravenção penal para o legislador. Para o homicídio, haverá uma proteção deficiente, em razão de haver um mandado constitucional de criminalização implícito. Então, aqui também você trabalha a proporcionalidade. Então, estou traçando essas linhas gerais com vocês para que vocês consigam entender esse caso de repercussão geral que será julgado pelo STF. Por que que o STF está trabalhando a proporcionalidade nesse caso com relação a uma violação desse princípio pelo legislador? Agora, vamos observar na prática o teste de proporcionalidade. Eu falei em linhas gerais o que é, em abstrato, a proporcionalidade, como que sentimos essa presença nas nossas vidas, esse inatismo. Agora vamos observar de maneira mais científica, mais prática, como que isso opera. O exemplo clássico que é dado na faculdade para trabalhar a proporcionalidade é nos casos de legítima defesa. O julgador, quando vai avaliar se houve realmente um caso de legítima defesa, ele trabalha a proporcionalidade. Então você imagina a cena. Aqui eu tenho uma pessoa, ela está tranquila, não está fazendo nada, e aqui você tem um outro fulano. Esse fulano, por qualquer motivo fútil, simplesmente deseja praticar uma injusta agressão aqui contra essa pessoa que está passeando com a sua família tranquilo. Ele vem com um taco aqui de beisebol para bater nessa pessoa. Só que essa vítima aqui dessa injusta agressão está armado. Tem um revólver aqui. E aí o que fazer? Há algumas opções para exercer a legítima defesa. Um tiro na perna, ou até mesmo um tiro aqui em direção a essa pessoa. Nós vamos verificar que no momento de um juiz analisar, por exemplo, uma prisão preventiva, ele vai tecer uma cognição perfunctória e superficial sobre esse fato. Então, nesse momento, o juiz só vai querer saber se houve excesso. Se houve um tiro só na pessoa, é possível que essa pessoa não fique presa preventivamente, porque estará em questão aqui realmente uma dúvida se houve a legítima defesa. Poderia não dar tiro nenhum, será? Poderia apontar a arma, poderia simplesmente não usar a arma, tentar apenas usar os próprios braços, entrar numa luta. Tudo isso será analisado durante o processo. Mas para fins da prisão preventiva, o juiz trabalha com a intuição. Ele vai verificar de maneira perfunctória apenas se houver excesso. Então, se esse sujeito, essa vítima aqui, que está respondendo por um homicídio, deu 10 tiros, descarregou a pistola, que deu muitos tiros, depois da pessoa caída do chão, deu mais tiros. Aqui você já observa excesso. Então, o que nós trabalhamos? A proporcionalidade. Dar tiro é adequado para parar a injusta agressão? Sim. Assim como dar 10 tiros. A adequação
quer saber se o meio utilizado é idôneo para cessar essa agressão, essa injusta agressão, nessa possível aqui legítima defesa que está sendo avaliada. Não se trabalha excesso ou falta de excesso. Isso você vai ver num segundo momento, na análise da necessidade. O adequado é adequado. Um tiro de bazuca vai ser adequado. Agora, o necessário, esse é o ponto. Quando o juiz analisa esse tipo de caso, no momento de apreciar um pedido de prisão preventiva, o adequado, ele sempre vai existir, porque existe uma máxima que nós trabalhamos no seio jurídico, que é o seguinte: todo necessário é adequado, mas nem todo adequado é necessário. Então há necessidade que vai estar em jogo aqui. Então, se aconteceu muitos tiros, a pessoa estava caída no chão, logicamente que haverá um excesso aqui, porque a necessidade visa trabalhar um meio que seja o menos oneroso possível para tratar de determinada situação. Então você tem aqui a análise do excesso e também da insuficiência, que seria a proteção deficiente. A pessoa vem com um taco de beisebol na sua direção. Você vai fazer o quê? Então, o juiz também verifica o que seria insuficiente para verificar se aquilo que foi feito pela pessoa, por exemplo, um tiro na perna ou um tiro realmente que atingiu a barriga do agressor que veio a falecer, se aquilo estaria dentro da proporcionalidade, se menos do que aquilo seria insuficiente. E a proporcionalidade em sentido estrito? Aqui você tem uma análise de uma balança dos dois direitos que estão em jogo. Nesse caso de exemplo que eu estou dando, você tem vida e vida. Então você vai colocar vida e vida na balança. Então aquilo que foi praticado, o meio utilizado, ele tinha um fim, preservar a vida. Então, com o tiro dado, levou a óbito o agressor, então aquilo que foi prejudicado a vida do outro tinha na outra parte da balança também uma vida. Então, a proporcionalidade em sentido estrito visa verificar aquilo que se perde e o que se ganha com a conduta nessa análise da proporcionalidade. E esse teste de proporcionalidade é basilar na análise da insignificância, tá ok, pessoal? Isso é muito utilizado, é normal você trabalhar a proporcionalidade em qualquer argumentação sobre insignificância. Nós temos uma situação que é remansosa na jurisprudência com relação à insignificância, que é o uso de drogas por pessoa, geralmente militar, né, que frequenta ambiente que é guarnecido pela administração militar. Então é o uso de drogas por militar dentro do quartel, por exemplo. Assim, um militar da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que está dentro do quartel com um cigarro de maconha e é pego, ele está usando a maconha, é um usuário. Mas a lei de drogas não trabalha pena para o usuário de drogas. Você trabalha outras medidas que não são prisionais. Não tem pena de prisão para o usuário de drogas. É crime, mas a pena é educativa. A antiga lei de drogas fazia previsão de pena, de prisão. A atual, não. Medida educativa, advertência sobre os efeitos deletérios da droga, prestação de serviços à comunidade. Só que o Código Penal Militar trabalha uma pena de 5 anos para o usuário de droga que é pego usando droga dentro de ambiente guarnecido pela administração militar. E aí que entra essa análise aqui da proporcionalidade. As defesas alegam que pela proporcionalidade deve-se aplicar a insignificância. Mas nós sabemos que não se aplica a insignificância na esfera civil, para o civil no caso, por conta de que o crime de
uso de drogas, porte para uso pessoal, isso já é algo insignificante, porque se tiver uma quantidade de droga maior, é tráfico. Então já é insignificante. Então você não trabalha a insignificância para crime de uso de droga. Você trabalha assim, quando a pessoa está sendo denunciada por tráfico, aí você trabalha a insignificância para afastamento da tipicidade material do crime de tráfico. Isso é até curioso, que para o usuário você já tem a significância no próprio ato de uso de drogas, porque se tiver mais quantidade de droga, aí é tráfico, será enquadrado como tráfico, o que é comum. A polícia apreende a droga e as pessoas estão ali usando droga. Então, por pouca quantidade de droga, as pessoas já respondem por tráfico. Então, para ser usuário é muito pouquinho. Então, não tem como aplicar insignificância para o usuário, até porque não tem pena privativa de liberdade. Para o tráfico já é possível. Então, você trabalha sim insignificância para o tráfico para afastar a tipicidade material do delito, o que já aconteceu na jurisprudência, acontece. Muitas pessoas não respondem, processo não cometem crime. Fato atípico, a tipicidade material da conduta, a ausência de ofensividade e lesividade naquela quantidade irrisória de droga que a pessoa estava realmente ali numa situação de tráfico e não de uso. E nessa análise da insignificância, você está trabalhando a proporcionalidade entre a conduta e a consequência penal de alguém ser denunciado por tráfico. Mas, no caso do militar, você, pelo próprio uso, pena de 5 anos. É bem rígido. Porque o crime de uso de drogas no Código de Penal Militar é mais rigoroso. Reclusão de até 5 anos. Então, nessa situação, nesse tipo de processo, pode-se trabalhar, como sempre aconteceu, o princípio da bagatela própria, da insignificância, porque aqui é diferente lá do usuário da lei geral de drogas, tá ok? Porém, o STF, analisando a proporcionalidade no caso, entende que, muito embora a pessoa só esteja usando droga com um cigarro de maconha militar dentro do quartel, pelo princípio da proporcionalidade, não se pode trabalhar em significância também nesse caso, porque você tem uma balança. Você tem aqui a saúde pública, a saúde da pessoa que está usando droga, só que você tem a administração militar. E dentro dessa análise da proporcionalidade em sentido estrita, a pena é considerada necessária, adequada e na análise dos bens jurídicos em jogo, a administração militar pesa mais os valores consagrados dentro do ambiente militar. Então, a proporcionalidade em sentido estrito é a última etapa. Você olha o que está em jogo e qual que pesa mais. O adequado é fácil de ver e o necessário é você analisar se existe um meio menos gravoso para tratar daquele problema. No caso aqui desse uso de droga por militar em ambiente guarnecido pela administração militar, é considerado que não existe um meio menos gravoso para tratar disso diante do peso que tem a administração militar. Por isso, essa pena de 5 anos para uso de drogas nessas condições, em local sujeito à administração militar. E isso é considerado adequado. Como seria adequado uma pena de 10 anos, uma prisão perpétua, pena de morte? Só que na hora de analisar a necessidade, que se avalia essa questão se há um meio menos oneroso. Se fosse prisão perpétua, não pode, pena de morte, não pode, 15 anos seria demais, aí o legislador estaria violando o princípio da proporcionalidade. A jurisprudência entende que 5 anos é necessário, a prisão é adequada, e na análise da proporcionalidade em sentido estrito, a administração militar pesa mais do que a saúde. Ok, pessoal?
Então vamos ficar por aqui e na próxima aula vamos trabalhar esse caso do STF e questões de concurso, tá ok? Até lá, um abraço.